E aí, meus amigos? Bom. Estamos aqui para mais um dia, mais uma aula. Conhecer um pouco mais do mercado e aprender a fazer leitura dos movimentos. Vou pegar aqui o EURUSD. Deixa eu ver que esse cara aqui que tem aqui nesse camarada. EURUSD, vamos marcar ele. Índice, Usatec e USD. Tá. Aqui eu tenho, vou limpar esses. Eu vou limpar essas ferramentas, as marcações. Cadê? Acho que aqui, objeto, isso. Lista de objetos. Excluir. Bom, para a gente entender os movimentos dos gráficos, sempre recapitulando, sempre já falei isso para vocês e repito, né? A gente tem que entender que os gráficos faz esses movimentos, ou então para cima faz esses movimentos. Essa é a premissa básica das movimentações dos gráficos. O que ocorre é que em um determinado momento o gráfico ele está de queda, ele vem aqui, faz uma correção, depois ele volta a cair, depois ele faz outra correção, depois ele volta a cair, volta a fazer a correção. Essas regiões elas se tornam regiões de suporte e resistência no futuro, porque o gráfico ele cria como se fosse uma laje nesses locais, e aí quando, por exemplo, o ativo resolve a subir, ele vai bater aqui, vai encontrar dificuldade, vai fazer um pullback, vai brigar para poder entrar, para poder atravessar essa região, às vezes não consegue, faz um outro pullback aqui dentro, quando ele faz o pullback dentro dessa zona de correção, que a gente chama de caixinha, e não consegue vazar para baixo, ele vai testar acima de novo para poder fazer esse movimento, até buscar a outra região de correção. Essa região de correção aqui, nesse momento, ela, para o gráfico que está em movimento de alta, que está nesse movimento aqui, para o gráfico que está nesse movimento aqui, essa região aqui se tornou uma resistência. Então o que vai acontecer? Ele vai bater, tentar entrar, às vezes não consegue, ou entra, e aí ele bate lá em cima, no limite da resistência, pois pode cair, ele pode testar lá de novo, não consegue passar, e posteriormente ele acaba fazendo esse movimento para baixo, quando ele quebra o último fundo e faz pullback no fundo anterior, e ele tem tudo para voltar à tendência de queda. Então esse movimento aqui, a gente chama ele de movimento de falha. Por que falha? Porque ele não conseguiu fazer topo novo. E a mesma coisa acontece no fundo. Às vezes o ativo tem aqui uma zona de suporte, o ativo está caindo, bate aqui, faz um pullback, bate de novo, e aí não consegue passar e vai fazendo outro movimento para cima. Se ele fechar acima do último topo que ele deixou, essa zona aqui está empurrando o gráfico para cima, então isso aqui está configurando uma falha, e aí ele pode voltar tudo. Então é importante a gente entender que essas regiões aqui, tá vendo? Deixa a porta fechada. Essas regiões são as regiões que vão travar o gráfico, que vai segurar o gráfico.
Então a gente precisa prestar atenção nesses detalhes, nessas regiões. Ó, olha o tamanho dessa região aqui. Esse aqui é a região todinha de correção. Esse aqui é a mínima dela e esse aqui é a máxima. Ó, esse aqui é a máxima e aqui é a mínima da região. Então, lembrando que se trata de um range, né? Então, quando o gráfico ele rompeu aqui, ó, foi tum, aí voltou, aí tentou ir, não conseguiu ir mais para cima, tentou cair, travou, tentou subir, não conseguiu passar, fez uma falhazinha aqui, caiu de novo, não conseguiu fazer fundo novo, então tá lateral. Esse aqui é a zona de bagunça, né? Zona de bagunça. Aí fica nesse vai e vem. E aí ele veio, ó, até perto aqui dessa, até buscar esse fundo aqui, ó. Olha lá, ó. Foi lá perto do fundo para poder passar essa região, mas não conseguiu. E aí quando ele testa esse fundo, ele não passa, ele vai embora, fazendo praticamente um pequeno fundo novo, muito leve. Depois ele fica aqui novamente lateralizando até buscar o último fundo e depois jogou para baixo novamente. Então, isso aí, o gráfico ele vai fazendo esses movimentos, essas movimentações. Então a gente tem que entender esses movimentos inicialmente para depois a gente aprender a fazer as marcações. Aqui a gente utiliza os tempos maiores para poder marcar as regiões mais interessantes. Então, H4, o semanal, o diário, são os melhores tempos para a gente fazer as nossas marcações. Porque nessas regiões a gente vai encontrar, será uma zona muito forte, boa noite, nem sei quem entrou aí, será uma zona muito forte, onde o ativo ele tem tudo a parar nessas regiões, pelo menos fazer um pullback e depois tentar agredir a região para poder passar ela. Mas normalmente essas regiões, né, elas vão dar uma segurada no gráfico. Dificilmente ele atravessa uma zona do H4 ou do diário livremente. Quando ele chega e vai atravessando, muito difícil, exceto se for uma notícia muito forte. Agora, que tipo de região do H4 e do diário ou do semanal que a gente considera para poder fazer as marcações? O que a gente precisa? A gente precisa, por exemplo, estou aqui no H4, vou mudar para o diário. No diário, como que foi a movimentação desse ativo no diário? Lá em cima, ó, aqui, ó. Primeira coisa que você precisa ver é saber qual que é a movimentação principal do gráfico. Então esse movimento aqui, essa queda aqui, então é a movimentação principal do gráfico. Esse é o movimento principal. Só que em determinados dias ele fica fazendo correção, ó. Tá vendo? Ele corrige e depois destrambelha para baixo de novo. Corrige, destrambelha. Corrige, destrambelha, ó. Corrige, destrambelha. Sempre está fazendo, ó, fundos novos, ó. Corrige, destrambelha. Então fica fazendo esse movimento. Bom, o que eu vou pensar para poder eu marcar? Como eu disse para vocês, a gente pensa, quando o gráfico está em queda, a gente pensa no ativo fazendo sempre fundo novo. Então essa região aqui, ó, e essa região, ela se tornou uma zona de resistência quando esse ativo for fazer essa correção, porque ele pode corrigir até o fundo, ele pode entrar aqui até o meio dessa zona aqui de correção, ou ele pode vir até aqui tentando passar, depois volta, né, deixando sombra e venha cair. Tudo isso pode acontecer. Bom, quando eu vou marcar, fazer as minhas marcações, o que a gente pensa? Vou pegar aqui uma linha aqui. Deixa eu mudar
deixar ela mais grossa para facilitar para vocês. Como disse a vocês, ó, lá em cima nós temos o início do movimento do ativo. Lá em cima, o início de movimento de queda. Aí ele tentou ir lá para fazer topo novo, não conseguiu. Aí ele resolve cair. Para ele sustentar a queda dele, primeiro passo, ele precisa fazer fundo novo. Então, aqui foi, vou voltar lá atrás, esse movimento aqui, opa, ó, o primeiro movimento de correção, foi esse aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Então aqui a gente tem uma zona que é limpa, que eu chamo de MSC, ó. É uma zona sem correção, tá vendo? Ó? Pelo diário, tá vendo? Nós estamos analisando o diário. Aqui toda essa região, o gráfico caiu liso, ó. Foram 3 dias de quedas. 1, 2, 3, 4 dias de queda. Então, pelo diário, essa movimentação aqui é uma movimentação lisa, limpa. Não teve correção pelo diário. Pelos tempos menores, obviamente que teve correção. Beleza. Depois, ele vai fazer um pullback pequenininho. Essa volta aqui a gente chama de pullback. Os pullbacks, eles podem ser de 30%, de 50%, que é no meio do movimento, e pode ser de 100%, que é o movimento como um todo. O pullback pode ser classificado em até 4 níveis de pullbacks, mas eu analiso apenas 3 níveis, que é o pullback mais agressivo, né, o menor pullback é na casa dos 30%, depois o da metade, né, do movimento. Então esse aqui é o movimento como um todo. Aí a gente poderia ter tido um pullback aqui até no meio da estrada. E quando o pullback de 100%, que eu chamo de correção de 100%, quando ele volta tudo. Então o ativo ele cai, depois volta tudo. Então é correção de 100%. Beleza. Mas nesse caso aqui não foi assim. Ele cai e segura. O detalhe interessante é que esse primeiro movimento para cima, a volta dele ela está onde? Está acima desse topo aqui, ó, topo anterior. Essa queda travou em cima do topo anterior. Quando ela trava em cima do topo anterior, a gente tem uma grande possibilidade dele fazer isso aqui, ó. Porque quando o gráfico está fazendo esse movimento, ó, é alta. Quando os topos anteriores estão segurando, a gente tem movimento para cima. Quando os fundos anteriores estão segurando, tá vendo? A gente tem movimento para baixo. Isso é importante a gente ter em mente. Precisa de ter essa diretriz memorizada. Então caiu, esse topo aqui segurou, depois ele rompe, só que ele fica dentro da zona de resistência, de suporte. Essa região aqui, ó, é a região que tem o poder de empurrar o gráfico para cima. Ela tem o poder, ela tem a obrigação para que esse movimento de alta se continue. Essa região aqui, ela teria que empurrar o gráfico para cima, para ele poder fazer um topo novo e seguir o movimento de alta. Beleza, ele veio aqui, segurou inicialmente em cima do topo anterior, não mudou o pensamento de alta, porque até aqui a gente já tinha só um movimento de alta, não mudou nada. Quando ele vem aqui até aqui embaixo, também não mudou nada, ele travou aqui, ó, ele poderia voltar a subir lá em cima, também o pensamento de alta continua. Agora, quando ele faz esse movimento aqui, ó, isso aqui, ó, ele tinha que continuar. Quando acontece isso aqui, aí aqui está acontecendo um movimento que a gente chama de exaustão. Exaustão.
quando o gráfico ele faz um topo novo e depois ele não consegue prosseguir com o movimento. Mais na frente eu vou explicar com detalhes como que funciona uma exaustão. Então ele está fazendo esse movimento aqui, ó. Ele cansou a alta. Aí ele fecha abaixo desse fundo aqui, ó. Quando ele fecha abaixo do fundo, esse movimento aqui, aí começa a dar os primeiros sinais da queda do ativo. Então esse fechamento abaixo aqui é o primeiro sinal da queda do ativo. Beleza. Agora, esse fechamento, o que ele faz? Ele faz um movimento chamado de ignição. E posteriormente ele vai fazer um pullback. Bom, eu vou anotar um negócio aqui e hoje eu vou passar muito detalhe para vocês e peço que vocês vão ter que rever esse vídeo aqui. A premissa do gráfico funciona assim. Primeiro ele faz uma falha em fazer topo novo. Depois ele rompe fundo ou topo. Depois ele faz uma ignição, seja para cima ou para baixo, não importa. E depois ele vai fazer um pullback. Depois do pullback ele vai entrar em tendência. Gente, isso aqui é uma premissa básica dos ativos. Isso aqui acontece todo dia. Todo dia não. Isso você vai ver acontecer com muita recorrência. Não falo todo dia, porque não é todo dia que você tem gráfico em tendência. Mas falha, rompimento de fundo ou de topo, movimento de ignição, pullback e em tendência. Se às vezes ele fizer o pullback e não firmar a tendência, é porque a força daquele movimento, seja de alta ou de baixa, é uma força fraca. Mas essa é a premissa. Isso aqui vocês têm que ter na mente, memorizado, guardado. Tá anotado aqui para vocês memorizar isso. Que eu vou repetir essa informação 1 milhão de vezes. Então, voltando aqui no ativo, a gente tem esse movimento aqui que foi rompido. Esse movimento aqui era o movimento da vez, que estava segurando o gráfico. Essa região aqui. Quando ele rompe, ele faz aqui o que a gente chama de ignição, IG. Disse a vocês que depois da IG vem o quê? Repete para mim. Quem puder repetir. Depois do movimento de ignição, não, depois da ignição vem o pullback. Pullback. A tendência vai vir só depois do pullback. Então, tudo bem. Logo a gente tem essa região aqui que foi rompida, fez o movimento de ignição. O pullback, o melhor pullback é quando ele acontece no fundo anterior. Quando acontece aqui, ó. Esse seria o melhor pullback. Só que, infelizmente, nem sempre são flores. E aí onde que vai entrar a habilidade, a expertise, né? A maldade do trade em pegar uma entrada no local certo, onde realmente o gráfico ele vai entregar os pontos e vai seguir o movimento que ele realmente precisa seguir. Mas nem sempre é assim. Tá? Então, esse pullback pode ser até aqui. Essa aqui é a zona como um todo. Ó. Essa aqui é a região. Ó. Né? Então, esse pullback poderia ser até aqui, até no meio, poderia ser até aqui. Tentar vazar, igual eu já falei para vocês, e depois voltar. Aí, beleza. O pullback foi de correção de 100%. Ó. Por que 100%? Porque esse aqui é o movimento da vez. Ó. Esse aqui é o movimento da vez. E aí ele corrigiu 100. Esse movimento aqui, ó, tinha que fazer isso aqui, ó. Quebrar esse fundo. Fazer um pullback no fundo anterior para ir embora. Ah, não fez. Bom, paciência, não fez, não fez. É assim mesmo. Acontece.
Aqui ele travou nesse topo aqui, ó. Foi lá, fez o pullback, travou aqui nesse topo. Aí esse movimento aqui é um movimento chato e acaba deixando a vida do trade mais complexa. Por quê? Quando ele não nem sequer vem testar aqui, ele está fazendo exaustão aqui agora. Depois vou explicar com detalhes para vocês. E aí ele empurra o gráfico para cima. Aí buscou a região um pouco acima. Ele poderia ter buscado até lá em cima. Poderia ter voltado até lá em cima, corrigir tudo isso aqui, todo esse movimento. Mas ele só veio até aqui. Conseguiu ir até essa região. Né? E esse movimento aqui, com certeza, é o que a gente chama de papo stop, para poder fazer a galera se estopar. Né? Tira muita gente do mercado. Por que eu falo isso? Porque depois ele, ó, foi embora. Fez um pullback, foi embora. Fez esse movimento aqui. Então ele alonga o pullback. Ele fez um pullback pós ignição, fez um pullback perfeito, faz uma falha, só que ele não consegue seguir o movimento de alta, tá falhando aqui nessa região e aí depois empurra para baixo. Fez outro pullback aqui, empurrou para baixo, fez outro pullback, empurrou para baixo. Então depois da ignição veio a tendência, ó. Correção pequena, até buscar essa região aqui, ó. Então, depois de tudo isso, aí ele faz dá uma travada aqui por conta do passado do gráfico e volta tudinho, ó. Olha que bagunça. Corrigiu esse movimento aqui como um todo, ó. Viu aqui? Corrigiu 100, pullback de 100% dessa região aqui, ó. Aí depois, ó, aí o pau quebra, ó. Só queda. Aí entrou realmente numa tendência pesada. Esses aqui foram vários dias de quedas, ó. Porque aqui a gente está no gráfico diário e cada vela dessa daqui é um dia. Queda, vários dias caindo, ó. Rompeu, opa, que besta. Rompeu esse fundo aqui, fez um pullbackzinho maior, depois, ó, tchum, e o pau foi quebrando. Então a gente tem que entender como que o gráfico está se comportando para que facilite a vida da gente. Daí, o que ocorre? Mais na frente eu vou ensinar para vocês como fazer realmente direitinho as marcações. Mas o diário, por exemplo, ele fez esse movimento aqui bem relevante, ó. Ele fez esse movimento e fez esse movimento. E depois ele bate aqui de novo, volta, faz um pullback pequenininho e rompe, ó. Rompe. Quando ele rompe, a gente tem isso aqui de fundo, ó. Rompeu, fez ignição. Olha o pullback no fundo anterior. Lembra que eu falei para vocês? Olha o que ele fez. Socou o gráfico para baixo. Fez esse movimento pesado. Vamos ver aqui. Aí aqui, ó, ele fez uma jamanta de uma lateralização. Só que aqui deixou essa região aqui, ó. O que a gente tem, ó? Ele faz esse movimento e fica lateral aqui, ó. Vários dias. Aí ele sai um pouquinho para cima, não sustenta, fez exaustão, ó. Voltou para dentro da região, quebra o fundo aqui, depois volta tudinho de novo, ó. Bagunça, só bagunça. Entenda uma coisa, gente. O gráfico, muitas vezes ele vai fazer uma bagunça, vai fazer uma macacada, para depois fazer um grande movimento. Quando o gráfico ele faz uma macacada, uma bagunça, é porque ele está se organizando para poder fazer um grande movimento. E ele faz essa bagunça para tirar muita gente do mercado. É assim que funciona, infelizmente, os grandes players, os grandes traders, eles fazem
Eles fazem essas manipulação de movimento. Então observa para você ver, ó. Depois, ó, tum, para baixo. Olha o movimentão. Depois disso aqui, a gente tinha isso aqui como fundo, ó. Olha onde ele vai fazer o pullback, ó. Tum, fez uma vez, não conseguiu seguir, tum, testou de novo, aí ó, rasgou lá para baixo. Aí a gente agora tem esse outro movimento aqui, que é mais relevante. Tá vendo? Como é que eu estou marcando as regiões? Ó? Eu estou considerando o que? Onde o gráfico ele fez correção. Porque isso aqui tudo se tornou uma zona de resistência caso ele volte a romper. Tá vendo? Então isso aqui se torna uma zona de resistência depois do rompimento. Se ele romper, rompimento para baixo. Se ele romper para cima, isso aqui se torna um suporte. Pode jogar o gráfico para cima. Volta, olha só, o que eu disse para vocês. Normalmente a melhor tendência é quando ele faz um pullback pequenininho ou então no fundo anterior. Rompeu, depois volta o fundo anterior e aí cai. Vai caindo, ó. Fundo anterior e cai. Nossa, tá dando problema. Esse tanto de jogar. O que que nós temos? Queda, fundo anterior. Fundo anterior, queda, ó. Gráfico caindo. Volta no fundo anterior, queda. E assim sucessivamente. Se a gente for riscar esse ativo, ó, desde lá de cima, o que que vocês vão perceber, ó? O que que a gente tem? Quem é que está governando no gráfico? Não são os fundos que estão dominando? Tá vendo? Ó, o gráfico não é perfeito, obviamente. Mas se você olha a grosso modo, você vai perceber que quem está no comando aqui é os fundos, ó. Viu aí? São os fundos que estão no comando. Agora, se a gente pega um gráfico de tendência de alta, é completamente o oposto. Ó, vamos pegar esse movimento aqui, ó. Esse movimento. Vamos lá. A gente tem esse fundo aqui. Aí aqui ficou na zona de bagunça, ó. Zona de bagunça, ó. Gente, lateralização é um negócio que é chato para quem opera esse tipo de mercado. Normalmente a gente não gosta de lateralização. Mas a lateralização ela tem uma vantagem. Ela é o que dá força para o gráfico quando ele rompe a lateralização. Na maioria das vezes, quando ele rompe a lateralização, ele tende a andar muito. Então, ele fez esse movimento aqui, ó, essa volta, corrigiu isso aqui. Depois ele fez um pullback pequeno, um pullback de 30%. Lateralizou aqui, lateralizou. Aí depois ele rasga para cima. Faz esse belíssimo movimento aqui de alta. Faz esse movimento de alta. Ó, vai lá em cima. Aí observando, ó, tum, lateralização, parará, 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 parará. Ó, veio aqui, tantan. Aí aqui ele lateraliza também, cai em cima, faz essa região de lateralização, cai um pouco, segura, ó, 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 sobe, faz um pullback pequenininho, ó. Então quando você olha aqui, por exemplo, nesse momento aqui, ó, os topos anteriores é que está governando. Os topos anteriores que está governando o ativo. Aí depois, aí mudou completamente o ciclo do gráfico. Nesses movimentos aqui, ó. Ó, queda, queda,
correção no último fundo. Então o fundo começou a governar. Se o fundo começou a governar, a chance de cair é muito grande. Então funciona assim. É assim que os ativos eles movimentam. Agora, preste bem atenção nesse detalhe aqui, ó. Tá vendo essa região aqui, ó? Aqui a gente, lembrando, a gente está no gráfico diário. Nessa região aqui, a gente tem uma região limpa, região lisa, tá vendo? Então, nesse momento aqui, a gente tem um gráfico em tendência de alta. Vai chegar um momento que o gráfico vai entrar em tendência de baixa. A tendência de baixa é para poder desconfigurar o movimento da alta. Sempre será assim. Ora o gráfico está subindo, ora ele está descendo. Quando ele sobe, vai chegar um momento que ele vai fazer uma falha, vai fazer uma reversão, e aí ele começa a cair. A ideia do movimento de queda é para exatamente desconfigurar ou desfazer o movimento de alta. Isso é o básico, gente, é o básico. Coisa bem simplória. Então, se o gráfico está subindo, ele está construindo uma caminhada, uma jornada para cima. Quando o gráfico está caindo, ele está desconstruindo aquilo que foi feito. Beleza? Agora eu quero que você preste atenção nisso aqui, ó. Essa região aqui é uma região que está lisa, sem nenhuma correção. O que acontece? Quando o gráfico ele voltar, ele começar a cair, quando ele chegar nessa região aqui, ó, ele vai ser uma região em que o gráfico normalmente ele vai passar liso. Porque aqui não teve nada para poder segurar ele. Então, ele subiu liso, na volta ele tem tudo para passar liso. Vamos conferir isso? Eu não estou vendo o gráfico na frente. Eu só vou mudar a cor da linha aqui para gente identificar essa região. Vou colocar, sei lá, um verde. Então, essa região aqui que vai estar verde, a gente quer ver o comportamento do gráfico quando ele chegou nela no futuro. Então, quando ele chegou nela, entrou para dentro dela, quer saber se ele passou direto ou não. Mas na maioria das vezes, ele passa liso. Mas vamos conferir. Ele poderia vir até aqui, ó. Porque aqui tem uma mini correçãozinha aqui, ó. Então vamos lá. Vamos lá, vou apertar aqui F12. A gente quer o fechamento dentro dessa região aqui. Vamos lá. Opa, fechou, mas voltou para dentro da zona. Tá vendo? Quando é uma região que o gráfico pode caminhar liso, até isso o ativo fica brigando, não deixa ficar dentro da região, porque sabe que se entrar dentro dela, é garantido que o bicho vai embora. Vamos. Opa, entrou. Fez o fechamento aqui, ó. Fez o fechamento dentro da região, fez o pullback, expulsou para fora, mas não conseguiu e voltou para dentro da zona, ó. Tchum. Aí voltou para dentro da zona, ó. Aí nós temos, ele fez aqui uma pequena correção. Por que essa correção aqui? Ela se explica. Vou diminuir a espessura da linha. Ele fez essa correção aqui, ó. Porque foi lá no fundo anterior. Tá vendo? A gente tem o fundo aqui. O fundo aqui. Ele rompe e volta no fundo anterior. Vamos ver se ele conclui esse movimento aqui para baixo aqui com tranquilidade. Não foi, voltou, ó, ficou fazendo bagunça. Opa! Foi testar o fundo lá em cima e depois desceu. Desceu e foi. Onde é que ele foi? Foi buscar isso aqui, ó.
Ele foi buscar concluir esse movimento aqui, ó. Então ele tinha, no passado ele fez esse movimento de alta. Quando ele entra dentro dessa região aqui, ó, ele teve uma certa dificuldadezinha, mas depois ele foi embora e ele desconstruiu todo esse movimento aqui, ó. Todo esse aqui, ó. Então ele rasga para cima e depois ele desconstrói voltando. E aí tudo indica que quando ele conclui o movimento, o que ele vai fazer? Pullback. Ó. Pullback. Corrigiu 100% do último movimento. Essa voltinha aqui, ó. Lateralizou. Tentou ir para dentro da zona lisa, não consegue. Expulsa para baixo, joga para baixo. Depois joga para cima. Virou uma bagunça e depois empurrou para baixo. Então, o que é importante a gente entender é considerar qual que é o último movimento do ativo. Isso aqui precisa ser prestado atenção. Por quê? O último movimento do ativo é o que vai definir como ele vai se comportar no movimento atual. Então esse aqui é o último movimento dele. Esse aqui é o movimento que ele está em construção. Então quando ele está caindo, eu tenho que prestar atenção nesse movimento aqui. Depois que ele fechou abaixo desse fundo aqui, eu não tenho mais nada aqui, mas eu tenho lá atrás. Aí eu vou ter que olhar lá atrás, porque o lá atrás se tornou o último movimento. Então quando ele termina aqui, ó, fechou aqui abaixo, aí eu tenho que prestar atenção nisso aqui, ó. Porque isso aqui se tornou o último movimento. Aqui é o último movimento. Então, eu não olho muito para isso aqui. Não olho muito. Eu tenho que prestar atenção mais nisso aqui. Agora, quando ele fecha aqui abaixo, aí eu não tenho isso aqui. Aí você, ao olhar para o gráfico dessa maneira, você que não é acostumado a isso, você acha estranho, nossa, parece ser difícil. Mas não é. É questão de treino, treinar, começar a entender os movimentos do ativo. Eu disse para vocês que o gráfico ele sobe, depois ele começa a desconstruir a alta, tá vendo? Ele vai desfazendo ela. Então ele fez esse movimento, aqui já é o semanal. E aí depois ele está desfazendo todo esse movimento. O que você vê aqui? Olha, um V. Tá vendo? Você consegue enxergar aqui um V. Ó. V da vitória. E esse movimento atual, que é esse aqui, ó, esse é o movimento atual do gráfico semanal. Para a gente entender o que ele está fazendo, o que ele quer fazer, a gente vai precisar ler esse movimento. Porque esse movimento aqui vai ser a peça-chave para a gente entender a movimentação do movimento atual. Tá? Então, por exemplo, esse fez esse movimento, ó, tum, 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 tum. Aqui, ó, ele testou 1, 2, 3 vezes. Aqui ele fez uma falha, né, falhou 3 momentos. E esse movimento tinha tudo para ir lá para cima. Mas não foi. Beleza. Normal. E aí você tem como se defender dessas falhas. Aí depois ele caiu tudo. Caiu. Olha o tamanho do movimento. Dessa queda aqui. Aí ele faz uma lateralização. Ele faz uma falha em seguir isso aqui. Chega até a romper, mas depois volta. Faz uma exaustão. E aí ele sobe. Ó. Esse movimento aqui, ó, foi aonde? Quem segurou ele para poder empurrar? Isso aqui é o que? O fundo anterior do semanal.
Qual que é a premissa básica do gráfico? Se eu tenho fundo anterior, quem ainda está mandando no gráfico? Os vendedores. E eu disse para vocês que essa zona aqui de bagunça do semanal fez a ignição. Depois da ignição veio o pullback. Fez um pullback pequeno, não conseguiu ir. Depois ele tentou fazer o mesmo pullback, mesmo tamanho, não conseguiu ir. Aí, para tanto, ele fez um pullback no fundo anterior. Aqui é o fundo anterior do semanal. Gente, não é fácil quebrar isso aqui, vazar e ir embora assim. Não é fácil. Aí, ó o semanal, ó o que fez. Jogou tudo lá para baixo. Então, pelo semanal, você teve esse movimento de alta. Pelo semanal, você teve esse movimento de queda. Quando você entende isso, você pode pegar uma operação aqui, ó, e ficar dias, semanas, meses em um único trade. Porque esse movimento aqui do semanal entregou exatos 16 mil pontos. Só que isso aqui demorou meses e meses, esse movimento. $16 mil pontos, se você tivesse uma operação dessas, provavelmente isso aí só o tempo para poder te dar maturidade para poder segurar um movimento desse. Mas 16 mil pontos fazendo um movimento, operando com a mão leve, com pouco dinheiro, com 0,20 de lote. E eu já expliquei isso para vocês. 16 mil pontos seria um resultado de $2.000. Não, ele nem calculou 16 mil, o máximo aqui é 10 mil pontos. Então 10 mil pontos, 10, 1, 2, 3. Não, tá errado aqui. Isso. 16, 1, 2, 3. $3.200 de gain nesta operação, mas considerando várias semanas. Você estaria vendido aqui, iria sair por aqui afora, quando ele não conseguiu ir. 16, quase 17 mil pontos, $3.200. E para isso você precisou de uma garantia de $98. Isso é garantia, isso que não quer dizer que é o seu stop, não. O stop era pequenininho. No futuro vocês vão aprender isso. Inclusive tem uma aula que eu deixei para vocês que fala sobre a questão dos lotes, viu? Depois vocês, se não assistiu, assistam lá, por favor. Então, a ideia é a gente fazer esse tipo de operação, pegar os grandes movimentos. Grandes movimentos. Esse é o objetivo, essa é a técnica, é para isso que você vai treinar. Agora você vai dizer, mas eu não quero ficar várias semanas posicionado, eu quero operar só no dia. Sem nenhum problema, você opera só no dia. Então, por exemplo, aqui, nesse cenário aqui, a gente tem... a gente está num movimento de queda. A gente tem uma queda bem acentuada aqui, ó, do euro USD. Esse aqui é o euro USD, tá? Esse aqui é o par de moeda, que do euro barra USD. Ou seja, quando fica verde, euro está valorizando. Quando fica vermelho, dólar está valorizando, consequentemente, euro está desvalorizando. Quando fica verde, euro valoriza, dólar desvaloriza. Tá?
Eles precisam saber disso para entender. Isso aqui é par de moeda, isso aqui é Forex, gente. Isso aqui é operação no Forex. Bem, esse tipo de análise você pode aplicar para analisar ações, analisar mercado brasileiro, mercado asiático, mercado europeu, qualquer tipo de mercado, desde que ele esteja retratado dentro de um gráfico como esse. Essa é a ideia. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui o que eu anotei para poder. Então disse a vocês que o gráfico semanal, como é que ele está bem bonito, ó. O semanal está bem interessante, ó. Lembrando que cada vela dessa aqui é uma semana, viu, gente? Então, ignição, pullback no fundo anterior. Ignição, pullback no fundo anterior. Aí eu te pergunto, por que eu estou vendo fundo anterior aqui se tem um fundo anterior tá aqui, ó? Tá vendo, ó? O fundo anterior tá aqui, não tá? E por que eu estou vendo o fundo anterior aqui? Quando você volta, ó, ah lá, ó, fundo anterior. Por que isso aqui se tornou fundo anterior? Lembra? O gráfico rompeu ele, voltou no fundo anterior. Essa região aqui é o fundo anterior. Ah, ele não podia ir lá em cima, não? Podia. Aqui também é fundo anterior. Só que aqui já segurou. Não deixou ele nem ir mais em cima. Pronto. Fundo anterior. Aí ele tenta passar aqui, ó. Não conseguiu direto. Com certeza essa região aqui é muito forte. Fez um movimento para cima, mas ficou aqui no meio da estrada, ó. Pullback de 50%. Aí depois socou para baixo. Depois disso aqui ele faz o pullback no fundo anterior, ó. Faz o movimento, não consegue passar de vez, mas mesmo assim ele achou um fundo anterior aqui, ó, e empurrou para baixo de novo, ó. Fundo anterior e assim sucessivamente, ó. Pelo semanal tá bem desenhado aqui, ó. 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 Ó, que legal. Então a leitura desse ativo é que ele continue caindo. Para ele dar uma travada, ele vai ter que construir um movimento assim, ó, do semanal, gente. Aí vira uma bosta. Briga, uma semana para cima, outra semana para baixo, e vira aqui, até ele fechar acima. Quando ele faz essa bagunça, aqui, ó, lateralização, tá vendo? Aí ele consegue sair da lateralização. O que ele vai fazer? Um movimento de ignição. Ele faz um movimento de ignição. Depois da ignição, já disse para vocês, vai vir um pullback. O ideal é que o pullback seja no topo anterior. Então essa região aqui se tornou um topo anterior. Aí essa volta dele que seja nesse topo anterior para depois ele subir e engatar uma tendência. Só que esse pullback pode ser no topo anterior, pode entrar aqui nessa bagunça aqui de novo, expulsar para cima e ir embora. Tudo isso pode acontecer. E a gente, gradativamente, a gente vai compreender essas movimentações. Bem, observa que o gráfico, nesse cenário, ele está caindo. Tá bom? Ele vai precisar de fazer o que a gente chama de reversão. O que é reversão? Se ele está em queda, ele vai ter que reverter e voltar a subir. Subir. Essa é a ideia. Cai, reverte e volta a subir. A gente também vai trabalhar a ideia de como é que funciona uma reversão. Para a gente considerar, para a gente entender quando aconteceu uma reversão, a reversão começa dos tempos menores para os tempos maiores. Disse a vocês que isso aqui, por exemplo, do semanal, é o último movimento liso, sem correção.
Quando o gráfico fizer uma reversão, igual aqui, ó. Não, aqui não fez não. Aqui não tem reversão não. Aqui tem uma reversão do semanal. Esse aqui é o último movimento liso. Vamos considerar isso aqui por causa dessas duas velas vermelhas, ó. Depois ele fez um pullback. Era para ter ele continuado esse movimento. Não foi. Aí ele voltou a subir. Voltou a subir. Até aqui, ó, a gente não tem nada de reversão. Ó. Como é que chama esse movimento aqui, essa volta aqui, ó? Fala pra mim. Bora, gente. Pullback de 100%. Exatamente. Pullback de 100%. Aí ele faz um pullback pequenininho aqui e volta a subir. O fechamento acima da região aqui é a reversão. Lembrando que é a reversão do semanal, hein? Então, quando ele fecha acima do último movimento liso, sem correção, ele está fazendo uma reversão. Só que essa reversão, como que ela acontece? Ela vai acontecer dos tempos menores para os maiores. Vai acontecer no 1 minuto, no 5 minutos, no 10 minutos, no 30 minutos. E assim sucessivamente ele vai evoluindo. A reversão acontece. A primeira reversão que vai acontecer no M1. Então vamos ver. A gente baixa o tempo gráfico. O último movimento do M1 foi isso. Você vai ver um movimento liso do M1. Aí ele fecha assim. Fez a reversão. Aí você olha o M5. Fechou assim. Fez a reversão. Você olha o M10. Você olha o M30. E assim sucessivamente. Aí, às vezes, vocês que são acostumados com opções binárias, vocês pensam, por exemplo, lá a gente trabalha com um tempo muito baixo, muito pequeno. E a premissa de analisar lá nas opções binárias é a mesma. Só que lá você analisa M5, M10, M30, no máximo H1. No máximo. Mas, normalmente, quando eu estava dando aula, eu instruí os alunos a olhar o M10. Eu tenho uma estratégia aplicada ao pullback na região de fundo de M10 ou topo de M10, enfim. Mas aqui a gente tem que olhar os tempos maiores. Porque o que acontece nos tempos menores também vai acontecer nos tempos maiores. A mesma coisa. Só que, por exemplo, você está aqui no semanal. Pelo gráfico semanal e, consequente, o gráfico mensal, qual que é a força maior aqui? Quem está governando esse ativo? Comprador ou vendedor? Responde para mim. Vendedor. Vendedor. Vendedor que está mandando. Agora, se eu baixar o tempo gráfico, vamos, por exemplo, analisar aqui esse movimento aqui, ó. Se eu baixar o tempo gráfico, ó, essa zona aqui, vou colocar lá nos 5 minutos. 5 minutos. Até sumiu. Nem sei onde é que ficou. Oh, apareceu aqui. Pra você ver, lá nós estávamos no semanal. Olha aqui. Aquela regiãozinha do M5, do semanal. Olha o tamanho dela aqui nos 5 minutos. M10, H1, H4, H8. Só H8 que apareceu. Então vou diminuir mais aqui. Pra gente não ficar muito perdido. O semanal é muito grande. M5. Ó. Aqui é o gráfico de 5 minutos. Cada vela dessa daqui, a gente tem 5 minutos de duração. Então vocês já me responderam que a força maior do ativo é o semanal. Beleza. Só que quando você baixa o tempo gráfico,
Aí você vai achar, nossa, o gráfico está em tendência de alta. Olha o M5 que fez aqui, ó. Queda. Depois voltou a subir tudo. Então, pelo M5, pelo tempo menor, pelo M5, aí a gente vai ter o quê? Aí a gente tem reversão aqui, ó. Esse aqui é o último movimento sem correção praticamente do M5. Quando ele faz isso aqui, ele está fazendo uma reversão. Perceberam? Que essa volta aqui, ó, ele reverteu. Agora ele vai fazer um pullback no topo anterior, porque isso aqui se tornou o topo anterior. E a zona de pullback, a região de pullback, é essa aqui, ó. Daqui até aqui, ó. A zona de pullback, do pullback mais saudável, do melhor pullback. Ele foi lá em cima, voltou, poderia travar aqui embaixo e voltar a subir. Então, pelo M5, ele conseguiu fazer reversão. Ah, mas por que ele não foi? Porque a reversão, ela não conseguiu ir prosperando nos tempos maiores. Mas nos tempos menores, houve reversão. Então, aqui a gente tem a reversão do M5. Está aqui marcado. Vou até mudar essa linha, vou deixá-la pontilhada para facilitar para a gente. Opa, problema não, deletou, problema não. Agora eu vou subir para o M10, vou colocar no M10. Primeiro vou colocar uma linha aqui que a gente está analisando aqui para frente, tá vendo? Da linha verde para a direita. No M10, pelo M10, aqui também, ó, foi o último movimento. Ele fechou acima, aí fez pullback. Então aqui também pelo M10, a reversão do M10 está aqui, ó. Beleza? Agora vamos pular para o M30. Pelo M30. Qual que é o último movimento do M30? A gente vai considerar isso aqui, ó. A gente considera todo esse... Dá para considerar só esse pedacinho aqui também, ó. Pelo M30, dá para considerar só esse pedacinho aqui. Queria que pegasse isso aqui, ó. Mas não deu. Vamos colocar no H1. H1, ótimo. Olha o H1. Pelo H1, qual que é o último movimento sem correção, ó? Tá vendo aqui, ó? É esse aqui. Viu? Esse movimento aqui é o último movimento sem correção, ó. Essa vela aqui, ó, ela fechou. Fechou acima. Então, o H1 também fez reversão. Fez reversão. Depois da reversão, vai vir o pullback. Porque ele já fez reversão e fez ignição, ó. Depois disso vem o pullback. E o H1 fez um pullback caro, ó. Ele buscou essa região aqui de pullback, ó, para depois voltar a subir. Tá? Voltou a subir. Pelo H1, a gente tem outra região que ele fecha acima dela, que é essa região aqui. Fechou acima. Depois do fechamento, gente, tem pullback. Fechou, ele venceu determinada região, vai vir um pullback. Não tem para onde correr. Esse pullback poderia ser até aqui, ó. E de fato foi, ó. Poderia vir até aqui, ó. Essa região aqui tinha que segurar ele. Essa zona aqui tinha que segurar para empurrar para cima. Tá? Beleza. Então H1. Pelo H4. Vamos analisar o H4. Vamos ver se teve reversão no H4. H4. Ó. Pelo H4, gente.
Aí a coisa ficou mais embaixo. Então pelo H4 a gente tem esse movimento aqui. Todo esse movimento aqui. Então H4 a gente vai considerar tudo isso aqui, ó. Embora a gente tenha essa lateralizaçãozinha aqui, ó, a gente poderia considerar essas duas regiões. Essa região, fechamento acima dela, a reversãozinha está aqui, H4 seguiu o H1. E depois essa outra região aqui, ó, que vai ser, deixa eu ver o diário. Isso, ficou o diário, ó. Pelo diário, gente, aqui, ó, pelo gráfico diário, ó, a reversão acontece com o fechamento acima dessa região aqui, ó. Pelo diário a gente tem esse movimento aqui e essa volta. Aí fez reversão, ó. Depois da reversão vai vir o pullback e ele tem que seguir. Ele tem que seguir. E depois do diário a gente vai ter o semanal. Nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, o semanal, gente, a coisa fica mais feia. Porque esse aqui é o último movimento do semanal. Para ele reverter a primeira semana, ele tem que fazer esse fechamento acima. Fecha acima, faz o pullback no topo anterior. Ideal que seja no topo anterior. Ele pode até entrar, mas o ideal é que seja no topo anterior. E continue os movimentos. Aí o semanal, do semanal a gente vai ter o gráfico mensal. Olha só como que está o gráfico mensal. O gráfico mensal, gente, aí o negócio ficou mais embaixo. Porque esse aqui é o movimento, o último movimento sem correção do gráfico mensal, ó. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Se ele reverter o semanal, ele tem que entrar em tendência para ir fechar acima, fazer a reversão do semanal, ó. Fazer esse movimento para depois continuar. Então, o processo de reversão ele começa dos tempos menores para os tempos maiores. E assim ele vai infinitamente. Só recapitulando aqui, voltando aqui, ó. Eu vou baixar para o M1. E voltar lá atrás. Só para mostrar para vocês que houve reversão nos tempos menores do M1. Aqui, ó. Pelo M1, a gente tem aqui uma falha, ó. Muito legal essa falha, ó. Pelo M1 a gente tem esse movimento. Falhou. Subiu. Pelo M1, onde seria a reversão? Aqui, ó. Fechamento acima dessa região, ó. Deixa eu ampliar que deve estar ruim para vocês verem. Aí. Ampliar mais. Pelo M1, ó. Movimento. Testou fundo. Aqui não teve reversão. Essa vela aqui fez reversão, ó. Fez ignição. Reverteu e fez ignição. O que eu falei para vocês? Que quando o gráfico ele faz a reversão e junto com a reversão ele já faz uma ignição, eu vou explicar essa diferença para vocês, porque para vocês não se confundirem. Vamos imaginar que isso aqui seja a região que ele quer reverter. Aí aqui tem vela, tá. Aí ele está subindo. Se o corpo da vela fechar um pouquinho acima, a gente já aceita como reversão. Corpo de vela. Daqui a pouco eu falo a diferença para você. Sombra e corpo de vela. Fechou acima, a gente já considera como reversão.
Aí ele pode lateralizar aqui e ir embora para cima. Mas vai ter momento que ele, o gráfico, ele, além de fechar acima, ele já faz a ignição. Aí você vai e olha, poxa, vou comprar porque vai subir. Aí você compra aqui, ó. Só que lembrando, gente, depois da ignição, ó, reversão, ignição, vai vir o pullback. Se o movimento é para cima, o pullback é o contrário, o movimento oposto. Aí ele vai fazer o pullback. Aí você compra aqui. Ai, meu Deus, estou perdendo dinheiro, estou negativo, o que eu faço? Por quê? O gráfico está fazendo um pullback. É um movimento natural. Esse pullback pode ser até aqui, pode ser até aqui, e depois ele vai embora para cima. Então, se você não quer ficar sentindo calor, ai meu Deus, e agora? O que eu faço? O que eu faço? Espera o gráfico fazer o movimento. Fez ignição? Calma, não fica achando que você vai ficar de fora, que ele vai te dar a oportunidade no pullback. Aí se eventualmente ele faz esse movimento, faz a ignição e fica lá em cima, ó. Que ele pode fazer o pullback só lá em cima. Aí você pode comprar no rompimento, quando é o pullback pequenininho, você compra no rompimento. Ou então espera ele romper, espera ele voltar, que ele vai te dar outra oportunidade, vai fazer outro pullback. Ele anda para cima e volta, ele anda para cima e volta. Vai te dar oportunidade, pode ficar tranquilo. Então, para quem opera M1, gente, opções binárias, ó. Segurou, ignição. Depois da ignição vem o pullback. E o pullback pode ser no topo anterior. Nesse caso aqui, o topo anterior está aqui, ó. Aqui que está o topo anterior. Onde ele foi? Topo anterior. Quem está lá nas opções binárias, compra. Ixi, 1 minuto isso aqui. Foi gain. Dinheiro no bolso. Tá vendo? A gente está analisando os tempos maiores, mas eu estou mostrando para vocês que o que acontece no gráfico mensal, o que acontece no gráfico semanal, no gráfico de 4 horas, no gráfico de 1 hora, de 2 horas, de 30 minutos, de 10 minutos, de 1 minuto, acontece a mesma coisa. A premissa é a mesma. O princípio é o mesmo. Então, depois que o gráfico ele faz reversão, fez a reversão, pullback no topo anterior, qual que é o próximo passo desse ativo? É fazer topo novo, e entrar em tendência. Então, onde é a região de topo novo? Aqui, ó, esse aqui é o último topo. Ele tem que fechar acima e ir embora para cima. Então, vamos ver se ele fez isso. F12, opa, ó, fechou acima. Porque o último topo é esse aqui, ó. Esse aqui é o último topo. Então vamos lá. Aqui, ó, o fechamento acima. Fechou acima, fechou. Próximo movimento, pullback. Esse pullback aqui, gente, ó, poderia ser até... Opa. Poderia ser até aqui, ó. Pelo M1, o pullback fechou acima, o pullback poderia ser até essa segunda linha pontilhada. F12, opa, foi aqui embaixo e foi para cima. Pullback primeira vela, já foi embora. Pelo M1 agora, a gente tem esse movimento aqui, ó, tá vendo? Isso aqui tá tudo liso, sem correção. Então ele tem tudo para subir liso. Então se você quer pegar um movimento pequeno, não pense em vender aqui não, gente, que é fria.
Espera o gráfico ir lá em cima. Ah, tô operando a possibilidade. Espera ele corrigir tudo. Espera que ele vai. Quer ver que ele vai? Ó, o alvo dele, ó, é essa região aqui, ó. Ele pode vir até aqui, bater aqui, jogar para baixo. Ele pode entrar aqui dentro, que esse aqui se tornou uma resistência, e ficar brigando, querendo sair para baixo e não sai, depois entrar, testar aqui a máxima da resistência e cair, fazer um pullback maior e depois voltar a subir. Perceberam o que eu olhei e percebi e falei para vocês o que o gráfico pode fazer? Vou repetir isso. O gráfico ele pode bater nesse fundo e cair. Ele pode bater, entrar e ficar dentro dessa zoninha aqui, ó. Se ele entra na zona, porque ele já quer entrar aqui em cima. E pode cair. Ele entra, não consegue e cai. Outra coisa, ele pode entrar, segura, entra aqui dentro, segura e cai. Ou segura, segura, segura e vai. Isso aqui a gente chama de análise de trade. Você prevê quais prováveis movimentos o mercado vai fazer. Porque quando você consegue mentalizar os prováveis movimentos que o mercado vai fazer, você consegue pegar uma boa entrada ou sair no momento oportuno. Vamos olhar logo porque o nosso tempo está acabando aqui, ó. Vamos ver se ele foi lá, ó, tá indo. Oh, delícia! Olha só. Viu aqui? Olha a porrada que ele fez, ó. Foi lá em cima. Agora vamos ver a próxima vela, o que ele aprontou. Se cair eu vou mandar outro link, viu? Ó, rompeu tudo, atravessou direto. Nem segurou, nem segurou. Ele poderia fazer isso? Poderia. Mas ele tinha a possibilidade de segurar aqui e fazer um pullback. E foi embora para cima. Aí, aqui com certeza que é a zona do M5 que ele fez reversão. Aqui, ó, M5 fez reversão, ó. Aí fechou aqui acima. Depois voltou para fazer o pullback nessa zona aqui, ó. Tá? Eu vou mandar outro link agora para vocês. Então, o gráfico, aqui as linhas pontilhadas aqui do reversão do M1. O gráfico fez esse movimento lindo. M5 reverteu, ó. Ele fez o pullback no topo anterior do M5 e foi embora para cima. Só que vai chegar um momento que aqui ele está numa tendência de alta, concorda? Só que vai chegar um momento que ele vai falhar e cai tudo. M30. Ó, o M30 já fechou aqui acima dessa região. Aí tem essa região aqui para segurar, ó. Isso aqui se tornou uma resistência. Aí o que acontece? Ele vai, bate, volta, bate de novo, volta. Quando ele faz fundo novo, aí ó, todo esse movimento de alta aqui era no gráfico de 4 horas, no diário, no semanal, era só um pullback para continuar a queda. Aí ele vai testar esse fundo e faz fundo novo, rompe com toda essa região aqui e ó, vai embora para baixo. Eu quero ouvir vocês agora para a gente encerrar o nosso dia de hoje. Eu vou deixar a tarefa para vocês também. Alguma dúvida, alguma observação? Fernanda, Thalita.
en este tipo de operaciones, profesor, ¿se tiene en cuenta patrones de velas o no? Solo el movimiento. Não, não necessariamente. Não olha o padrão de vela, não. Por quê? A gente observa as regiões. Porque às vezes, Fernando, por exemplo, a sua pergunta é boa. Isso aqui, ó, é uma resistência. Beleza? Presta atenção nisso aqui. Aí o gráfico ele sobe, tum, faz esse movimento lindo aqui, uma velona. Aí ele tenta sair na região acima e deixa uma sombra. Ele tentou ir, não foi no primeiro momento. Aí ficou assim, essa sombrona aqui. Considera-se uma sombra. Posteriormente, ele faz uma queda. Só que, quando eu olho para a região, ele está dentro da zona de resistência. Ideia básica: se o gráfico entrou na zona de resistência, ele quer quebrar ela para cima. Se ele entrou na zona de suporte, ele quer quebrar ela para baixo. Posteriormente, o gráfico fez esse movimento de pullback, não conseguiu sair da zona de resistência para baixo. E aí ele vai de novo testar isso aqui. Só que quando você olha, poxa, mas ele deixou uma sombra muito grande aqui. Esse gráfico não vai cair, porque esse aqui é uma sombra, esse aqui é um enforcado, sei lá. Aí ele vem aqui, pô, rompe isso aqui e fecha bonito aqui do lado de fora, ó. Então, em determinados momentos, você olhar um padrão de vela, ele vai te dar uma informação a mais, dizendo que o gráfico ele quer fazer determinado movimento. Mas o padrão de vela não é a tomada de decisão. Você precisa aprender a ler o preço e a localização do preço. A grande questão é a localização do preço. Por quê? E assim como ele fez, a gente simulou esse movimento, ele poderia ter feito uma coisa diferente. Ele poderia ter subido, tum, 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 fechado aqui com o corpo cheio, vela cheia, e depois ele tum, 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 cai, saindo da zona de resistência. E aí volta, faz um pullback no fundo anterior e degringola. E aí você não tem nenhuma sombra, você não tem nada aqui que possa indicar uma eventual queda, uma eventual reversão. Não vejo nenhum problema você confluenciar. Mas eu particularmente não olho, não preciso, porque quando você coloca muita informação na sua cabeça para você analisar, às vezes acaba atrapalhando. E aí você fica com dificuldade, porque às vezes você vê uma coisa, você vê outra, e o que você vê de um lado e você vê do outro lado não bate, não se alinham. E aí te deixa em dificuldade. Entendeu? Então, quando você aprender a dominar, a ler os preços, identificar o que realmente é uma falha, beleza, você não vai ficar olhando nisso para esse tipo de vela, porque você vai ficar preso à região. Agora, presta bem atenção. Se você está o gráfico, normalmente para ele fazer uma falha, como ele está aqui, está no movimento de alta, tá vendo? Ele faz isso aqui, não passa, tenta ir, depois volta, aí deixa uma sombrona. Deixou essa sombra aqui de todo tamanho. É claro que eu vou vender mais seguro. Eu vou fazer uma venda aqui, porque eu sei que aqui é uma resistência. Ele tentou ir, não foi, deixou uma sombra de todo tamanho. Essa sombra indica para mim que houve entrada de vendedor. Mas não é só a sombra em si,
é porque eu sei que eu estou numa região relevante, de importância no ativo, e aí essa região está segurando, não deixou o gráfico passar. Entendeu? Então, nesse cenário, se eu ver uma sombra, uma vela assim com uma sombra muito grande, e aí é um cenário de falha, eu entro mais confiante naquela operação, obviamente. Entendeu? Mas eu não fico esperando acontecer uma sombra, não. Eu olho muito aqui na cara aqui, tá vendo? Olha só, veio aqui, tum, voltou, ó. Foi, mas não foi. Tá vendo o tamanho dessa sombra aqui? Olha só, esse aqui é 1,30. Ah, não, eu vou vender, porque esse gráfico vai vir aqui embaixo. Não foi. Por que que não foi? Quem segurou ele? Vamos ver? Aqui, ó. Vou até mudar a cor. Coloquei verde. Zona de pullback, topo anterior. Topo anterior. Ó. Foi lá. Topo anterior. Foi, não foi. Voltou, topo anterior. Tá vendo? Topo anterior. Tentou ir, não foi. Ó. Topo anterior. Segurou. Olha lá, ó. Cadê a minha venda? Cadê a sombra? De que adiantou essa sombra aqui? Não fez o gráfico ir embora. O gráfico não ter feito isso aqui. Não foi. Ele voltou. Tá querendo fechar. Ó, já fez reversão desse movimento aqui. E tá indo para cima. Simples assim. Entendeu? Agora, eu venderia aqui? Eu venderia no movimento desse? Sim. Tranquilo. Só que vou vender, vou esperar ele começar a indicar o movimento de baixa. Qual que é o indicativo do movimento de baixa? Ele tem que fechar abaixo do fundo e o fundo segurar. Aí ele não consegue, o fundo não consegue segurar, ele volta, vai subindo. Se eu estou vendido aqui, inicialmente meu stop estava lá em cima, eu vou colocar meu stop no 0 a 0. E pronto, aceitar que o gráfico pode ir lá e pegar meu stop e pronto, acabou. Porque do mesmo jeito que eu vendi por conta desse cenário aqui, ele poderia ter ido embora. E ó, mas não foi. Né? Mais alguma observação? Thalita? Eu tô aqui, acho que eu vou ter que marcar uma presença aí na sua casa, porque eu tô perdida. Não, você vai assistir os vídeos, que tem um monte de vídeo para você assistir, para começar a clarear na cabeça. É isso que você vai fazer. Porque a ideia é você ver, entender a estrutura, a parte principiológica do gráfico, aí as dúvidas vão começar a surgir e aí de repente você vai começar a juntar uma coisa com a outra. Não se preocupe, no começo é normal você ficar com esse, nossa, que negócio parece tão difícil. Parece que é difícil, mas não é. É questão de tempo, tá? Eu vou deixar uma tarefa para vocês. Eu preciso que vocês façam essas tarefas, tá? E as tarefas, elas vão ajudar exatamente a vocês a ler os movimentos e enxergar o gráfico. O que eu quero? Vocês vão fazer para mim marcações e mandar print para mim. O problema é vocês vão marcar para mim as regiões de correções do tempo gráfico de 4 horas. Então no gráfico de 4 horas aqui ele fez essa correção aqui, ó. Depois ele embalou para baixo, embalou para cima, rompeu. Então vocês vão pegar para mim,
voltar. Peraí. Aqui, ó. Outra região de correção, ó. Esse movimento aqui, ó. Quero os grandes movimentos de correção. Aqui, ó. Região de correção, ó. Tá vendo? Aí vocês observam aqui, ó. Aí essa aqui é a região que está praticamente lisa, ó. Aqui ele fez uma correção. Se você vê, por exemplo, uma velinha verde, duas velinhas verdes, não tem problema, ou velinha vermelha, no meio disso aqui não tem problema. O importante, quando você olha, você vê um canal, ó, e ele tá perfeito, ó. Ó, o canal, ó, diferente daqui, ó, tá vendo, ó? Olha a diferença. Aqui também ele ficou fazendo uma bagunça aqui, ó. Aqui daria para marcar aqui, ó. Marcar aqui. E aqui também, ó. Aí a gente teria esse movimento limpo aqui, ó. Eu quero isso. Quero que vocês façam isso. Vocês vão fazer isso no gráfico de 4 horas. Deixa eu ver aqui. Vou deixar vocês fazerem no gráfico diário. De um dia. Um dia vai ficar mais fácil para vocês. Ó, diário. Aí vocês colocam as marcações, não é na sombra, é no corpo das velas. Porque para operar opções binárias, a gente considera a ponta, o pavio. Aqui a gente vai trabalhar o corpo das regiões, o corpo das velas. Na frente vocês vão entender o porquê disso. Tá? Aí você vai marcar essas regiões de correção e vai mandar o print no grupo. Tá? No grupo MSC, né? Mentoria MSC K-Trade. E lá no grupo a gente vai olhar, né? E a ideia é que vocês comecem a aprender a marcar e identificar as regiões de correção e sem correção, de correção e sem correção. Tá? Aí, aqui está no diário. Agora, você pode também olhar isso no gráfico de 5 minutos, de 10 minutos. Não tem problema, não tem problema, porque o que acontece nos tempos menores vai acontecer nos tempos maiores e assim sucessivamente, tá? Aí eu quero pelo menos 5 telas dessas. Você faz as marcações, faz um print e cola lá no grupo. Você só informa o ativo. Se no print não aparecer o ativo, você informa lá no grupo qual que é o ativo. Aí pode fazer o USD, pode fazer Euro GBP, Euro JPY, qualquer um desses ativos do Forex. Tá? Qual é essa plataforma, Cléber? Essa que eu tô aqui é o MetaTrade. Mas você pode fazer lá na Equioption, viu? Pode mandar da tela da Equioption. O gráfico é o mesmo, viu, Thalita? Tá? Quanto à questão de plataforma, não precisa se preocupar agora não. O negócio é aprender a ler os movimentos. Tá? Aí nas próximas aulas eu vou falar mais sobre pullback, vou falar mais sobre reversão, vou falar mais sobre quando é que o gráfico ele quer cair, quando é que ele quer subir. Eu vou falando muita coisa. E preste bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Dedicação é extremamente importante. Eu preciso que vocês tenham tempo para poder estudar. Nós vamos ter aula aqui, por exemplo, estou marcando aula uma vez na semana. Eu queria colocar 2 vezes, mas em 2 ocasiões eu marquei na terça-feira e o pessoal não participou. Então sim, eu tenho minha vida, tenho meus compromissos, então eu vou focar com vocês que uma vez na semana, toda segunda-feira, a gente vai ter em média aí de 1h30 a 2 horas de aula, para a gente render, vamos tirar dúvida. Se mais na frente a gente precisar de uma aula ou outra na semana, a gente encaixa para poder fazer uma sessão de dúvidas. Mas, detalhe, isso é muito importante. Toda a aula que eu passar para vocês, normalmente vai ser uma aula cheia de detalhes, com muita informação. Então, não adianta eu explodir a cabeça de vocês, eu der aula para vocês que todo dia, de segunda a sexta, em 2 semanas eu passo tudo para vocês. Só que vocês não vão conseguir assimilar 10% do que precisa ser assimilado.
E qual que é a maneira, a forma de assimilar tudo isso? Revendo os vídeos, olhando o gráfico, revendo os vídeos, olhando o gráfico, revendo os vídeos, olhando os gráficos. Se você não se dedicar, você não consegue ir para lugar nenhum. E isso não é só aqui para o mercado financeiro, para fazer day trade, não. Qualquer coisa na vida. Você tem que procurar ser o melhor. Aqui exige de você níveis de excelência, de alto nível. E depende de você. Ah, eu quero ter uma vida melhor no futuro. Quer? Então, agora é a hora de você semear. Dedique-se, se esforce, porque os frutos vão chegar para você. Então, depende de mim, de passar todo o conteúdo, ajudar, a te orientar, mas depende muito de você. Mais na frente, da metade do curso para frente, eu vou falar, tem um módulo que eu vou falar sobre programação neurolinguística, como funciona a sua mente, por que às vezes você não aceita stop loss, por que você tem dificuldade de lidar com as perdas. Eu vou trabalhar tudo isso para vocês, para você entender como é que você se funciona, para facilitar você a se dominar. Ainda assim não vai ser fácil, mas vai te ajudar porque você vai entender o funcionamento da sua mente, como você está se comportando. Então a gente tem muita água para passar debaixo da ponte, né? Então esse nosso treinamento começou agora recentemente e a gente até o mês de dezembro, final de novembro, início de dezembro, a gente finaliza a parte de conteúdo do treinamento, tudinho. E depois eu vou estar somente acompanhando vocês. Então foquem, aproveite o momento agora, tá? Aproveite, a hora é agora. Tá, beleza? Obrigado, professor. Beleza. Só um minutinho. Como está a repercussão política do Brasil lá? Então tá bom, gente. Até a próxima aula. Aí vocês podem mandar as dúvidas no grupo. E eu preciso das telas. Até a próxima aula eu preciso de 5 prints, né, que são 5 ativos com essas marcações. Eu quero estimular vocês a marcar, porque eu vou ajudar vocês a fazer essas marcações, porque a marcação ela é extremamente essencial. Ela vai te dar a oportunidade de você encontrar a melhor entrada para você fazer a operação. Beleza? Beleza. Fernando, como é que tá aí o